vídeo vamos acompanhar uma série de efeitos da aprovação da PEC 23/21 referente ao pagamento dos precatórios em 2022 e a imensa bola de neve a partir desse ano nos anos subsequentes. Para começo de conversa, vale anotar este número: 17,7 bilhões, deduzindo as RPVs, é o montante do valor para pagar os precatórios em 2022. Entenda por quê. A redação da PEC impõe para cada exercício limite para o pagamento de requisições judiciais equivalente ao valor da despesa paga em 2016, corrigida pelo IPCA acumulado e que naquele ano foi de 19,6 bilhões de reais. A estimativa é este limite para 2022 de quase 40 bilhões de reais. Segundo o raio-x do orçamento em 2022 feito pela Câmara dos Deputados, a previsão é de 89 bilhões de reais para o pagamento de requisições judiciais, sendo 22,3 bilhões para RPVs, requisições de pequeno valor, e 66,8 bilhões para precatórios, valores superiores a 60 salários mínimos. Deduzindo as RPVs, é que chegamos ao montante de 17,7 bilhões de reais. Este valor será distribuído obedecendo a seguinte preferência: os chamados precatórios superpreferenciais. São os precatórios alimentares que contemplam idosos, portadores de doenças graves previstas em lei e portadores de deficiência física, e o equivalente ao montante de 40% dos precatórios já expedidos para estados e municípios. Considerando que grande parte dos credores de precatórios alimentares são idosos, deficientes ou portadores de doenças graves previstas em lei, é provável que sequer sobre o valor necessário para o pagamento dos 40% dos precatórios relativos ao Fundef. Por outro lado, os que excedem os valores de 180 salários para os credores idosos, doentes e deficientes e todos os demais credores de precatórios alimentares ou não receberão os valores que lhes são devidos, num montante aproximado de 49 bilhões de reais. Para uma compreensão correta do problema, deve-se ter claro que as precedências de pagamento de precatórios superpreferenciais e relativos ao Fundef, precatórios alimentares e não alimentares, ocorrem dentro do ano em que está previsto o pagamento. Isso quer dizer que não podem ser pagos precatórios do ano seguinte antes que tenham sido quitados todos os precatórios relativos ao ano anterior. Assim, no ano de 2023, com a projeção de inflação de 10%, provavelmente o limite de gasto com requisições judiciais será de 44 bilhões de reais. Considerando as estimativas sobre o montante de RPVs, restarão somente 19 bilhões e meio para fazer frente ao saldo de precatórios de 2022. E a bola de neve só cresce. Em 2024, para pagar o saldo de 2022, restariam só 19 bilhões e meio, descontando pagamentos de RPVs e sem incluir a inflação, só para facilitar o entendimento. Restaria ainda, relativo a 2022, para pagamento em 2025, um saldo de 15 bilhões de reais. Em 2025, sem contar a inflação, seriam destinados 44 bilhões para o pagamento das requisições judiciais. Desses, novamente, 24,5 bilhões seriam usados para pagar as RPVs, restando, de novo, 19,5 bilhões para o pagamento de parte dos precatórios de 2022. Pagando os 15 bilhões de 2022, começariam os pagamentos dos precatórios superpreferenciais relativos a 2023. Concluindo, em 2026, talvez possam ser pagos os 30% da segunda parcela dos precatórios relativos ao Fundef. Em outras palavras, a PEC do calote ludibriou estados e municípios. E quanto aos demais credores, prestem atenção na gravidade. Cabe observar que em todo o raciocínio exposto foram considerados apenas os resíduos dos precatórios de 2022.
sem englobar os novos valores a serem inscritos para pagamento em 2023, 2024 e 2025. Os prejuízos são incalculáveis.